Vamos a mais um exercício de regra composta, dessa vez do trapézio. Considere a seguinte tabela. Aí tem a tabela de valores aqui, x, e para cada entrada x tem um f de x associado. Calcule essa integral de π sobre 2 até π dessa f de x dx usando a regra composta do trapézio com 4 subintervalos. Forneça a solução com 4 dígitos significativos corretos. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para usar essa regra composta é escrever primeiro o vetor y, que vai guardar todos os valores de f de x. Então, o y vai ser o vetor que vai guardar os valores da f de x. Então, aqui eu já tenho de outro exercício 0,5318 na primeira posição, 0,2350, 0,1390 na posição 3, 0,1022 na posição 4 e 0,0879 na posição 5. Então, depois disso, a gente vai ter que ver qual é o valor de h e como é que é essa regra composta. Bom, no GNU Octave a gente vai ter essa implementação com h igual a b menos a sobre n, e esses x, tá, que vão aqui dentro da regra composta vão ser a e menos 1h. Então, na verdade, aqui eu só estou adicionando a cada x que eu vou andando 1h, e aí eu vou encontrando o próximo. Beleza? Olha só, o h então é b menos a sobre n. N seria o número de subintervalos. Número de subintervalos da partição que eu vou usar. Então, aqui é o método composto dos trapézios. Então, eu vou ter o h igual a b menos a sobre o número de subintervalos que eu quero. E aqui é 4 que ele está pedindo. Então, o h vai ser esse valor. Aqui eu já coloquei o h, mas eu tenho que colocar o a e o b. E o a aqui vai ser π sobre 2. Isso, π sobre 2. E o b é igual a π só, né? Ali, π. Né? E aí eu vou colocar aqui e vou calcular o h para não ter nenhum tipo de erro, né? Então, depois disso, eu vou ter que fazer o seguinte. A regra composta ela é uma soma de cada um dos subintervalos calculados, por exemplo, no ponto inicial, mais no ponto x mais h. Então, eu vou ter que somar o valor da integral nesses subintervalos. E elas vão ter essa forma. A I1, no caso, que seria a integral no primeiro subintervalo, vai ser h, que a gente calculou, sobre 2. H sobre 2 vezes... Agora, a calculado no ponto x, tá? Mais a calculado no ponto x mais h. Beleza? Mas a nossa y1, a nossa i1, o valor da integral no primeiro subintervalo, que vai de x até x mais h, ele vale, o valor da função nesses pontos aqui é exatamente y1 para f de x, y1, e para f de x mais h, que seria o ponto posterior, se tu fizer o cálculo dessa soma, tu vai encontrar 5π sobre 8, e o valor de 5π sobre 8 é 0,2350, que foi o valor que a gente colocou na y2. Então, f de x mais h é a y2. Então, aqui eu tenho a primeira composição do que vai ser o resultado da integral. Então, a integral vai ser a soma de outras integrais. Então, eu vou ter a integral na primeira partição, que vai ser a I1. E aí, depois eu vou ter a integral I2, que daí vai ser na segunda partição. Então, vai do y2 mais y3. Depois eu vou ter a terceira partição. E depois a quarta partição, a I4. Então, a minha I, o valor da integral, ele vai ter que ser uma soma disso, desse método composto. Então vai ser 1i2 aqui também, mais 1i3, mais 1i4. Então o valor da integral vai ter que ser 0,3868. Então forneça com 4 dígitos significativos corretos. Então com 4 dígitos, se eu arredondar esse aqui que está com 5, a gente vai ter 0,3087.
Então essa é a resposta. Então, na verdade, o método composto, tá, desse do trapézio, com 4 subintervalos, eu vou ter que calcular a integral nesses 4 subintervalos, tomando os valores da função em x, por exemplo, no primeiro intervalo, e depois no segundo ponto desse primeiro intervalo, x mais h. E aí calcular, de acordo com esse h, do método do trapézio composto, que é diferente, né, um pouco do método do trapézio simplesmente, que é esse que está aqui. Tá? Então, a composição seria fazer uma soma de funções desse tipo, de integral desse tipo, e de regra desse tipo h sobre 2, f de a mais f de b. Então é isso aí, espero ter esclarecido um pouco, valeu e falou!